vocês, né, que são os alunos. Esse evento foi feito para vocês e por vocês. Muitos dos alunos estão na comissão de organização. Eu não posso deixar de citar como uma espécie de reconhecimento, de homenagem às pessoas que estão à frente da comissão. A Anlis, já trabalhando incansavelmente desde dezembro, né, que é a nossa mentora organizadora geral. Eu sou músico, então gosto mais de tocar mesmo. Não? Enfim. Aí nós temos aí aqui na transmissão o Jonathan e o Marcos. Temos na recepção a Natália e a Anne. E a Clara, que está lá fora. Então, a gente agradece muito o empenho de vocês. A UNI, a nossa universidade, a Proceia, a UEMERON, a Escola de Literatura do Estado de Rondônia, ao CCDH, que é esse espaço aqui que nós estamos, ao Forró Madeira, a pessoa do professor, o senhor Edmar Jucá, né, que tem nos ajudado bastante, a MAPO, que é a nossa orquestra que fará presente amanhã, no encerramento. E só lembrando que, mais um reforço, amanhã nós teremos o lançamento do livro Das Beiradas ao Beiradão, que horas? 16h30 no auditório da Unicentro. Eu gostaria de falar que, a Anlis pode até me confirmar, mas parece que na Unicentro não se pode entrar de bermuda lá dentro, né? Não. Então, tem um código de vestimenta, obrigado pelo termo. Então, você não pode adentrar lá a universidade, na administração, com short, bermuda, sandália. Tá? Então, amanhã nós teremos nosso encerramento às 18 horas, rapidinho, só para encerrar para a professora Vilma. E quem for se apresentar, por favor, às 14 horas lá, tá? Para a gente poder já organizar e passar o som, e qualquer imprevisto que tiver, a gente resolvê-lo. Professora Vilma, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A professora Vilma de Oliveira Silva Fogaça possui graduação em licenciatura em música pela Universidade Federal da Bahia, 2005, mestrado em música pela Universidade Federal da Bahia, 2010, e doutorado em música pela Universidade Federal da Bahia, 2015. Atualmente é professora do Centro Escolar Aquários, atuando principalmente nos seguintes temas: formação do educador musical, competências articulatórias pedagógicas e musicais. Na abordagem natureza filosófica qualitativa. Professora, seja bem-vinda. A palavra está com você. Desculpa, após a fala da professora, tá, são 45 minutos, o professor Dr. Luiz Cláudio fará a mediação. Pronto. E ela é musicoterapeuta também, viu, gente? Sim. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada. Vou começar minha fala já demonstrando minha satisfação e alegria em fazer parte desse momento, visto que tenho me dedicado há alguns anos aos estudos da formação do educador musical em diversas frentes, em diversas áreas, e certamente pensar na inclusão é uma urgência para além do curso, é uma urgência para além das paredes, para além da instituição, é uma urgência na vida, na rotina, porque o curso certamente não vai comportar todas as demandas. Antes de seguir, eu só vou fazer uma ratificação quanto ao currículo profissional. Eu não estou mais no Centro Aquários, estive lá, mas atualmente eu estou me encaminhando em outro momento, tanto docente quanto clínico, só para deixar registrado. Seguindo, eu vou começar a fala e vou bem direto assim no título que me foi entregue: a música como ferramenta de inclusão. Então, quando nós pensamos, queridos discentes e colegas, na música como ferramenta de inclusão,
nós pensamos que isso pode vir em duas maneiras de se elaborar isso. A primeira coisa que vem à mente é a música como educação, a educação inclusiva no ensino de música. Mas a música como ferramenta de inclusão, eu compreendo de um outro ponto de vista. Aí a gente vai seguir, pode passar. Pronto? Ah, é o meu que passa? Ai, foi. Pronto, achei. Perfeito. A música como ferramenta de inclusão, nós pensamos a música como uma ferramenta. Ela, como ferramenta, ela é objeto. Então, ela, para exercer um papel nesse processo, que é a inclusão, ela depende, para ser eficiente, para ser funcional, de quem opera, a quem ela afeta. E pensarmos também por que a música como ferramenta, por que essa escolha? Quantas ferramentas nós podemos ter num processo de inclusão? Mas hoje estamos aqui para falar da música. Por que nós escolhemos música num processo de inclusão? Então, a minha fala, não vou trazer aqui, já vou fazer logo uma coisa chamada delimitação de campo e exclusão de itens. Já vou dizer logo sobre o que não vou falar. Não vou falar sobre lei. Não vou falar sobre LDB, sobre BNCC, sobre respaldos legais, sobre alguns princípios e norteadores, porque isso todos vocês vão ver nas disciplinas de curso, tenho certeza, que a grade, que a oferta de curso, o fluxograma de curso da Unir contempla esses itens, até porque é obrigatório contemplar. Vocês vão ver isso em outras oportunidades com temas específicos sobre políticas, sobre acessibilidade. Eu vou falar exatamente sobre a música como ferramenta e o meu objetivo é, acima de tudo, encorajá-los, é, acima de tudo, sensibilizá-los. Porque quando a gente vai para a sala de aula e a gente se depara com 2, 3 inclusões, eu me lembro da preocupação, gente, vem aí a geração Zika. A geração Zika foi assim denominada por conta dos inúmeros casos de microcefalias que tivemos um baby boom, né, com esse diagnóstico após a epidemia de Zika no Brasil, e todo mundo já começou a pensar, essas crianças vão para a escola, que a gente vai ter que dar conta delas. Mas, além da Zika, nós temos tantos outros casos de inclusão, tantas outras possibilidades que precisam ser vistas e às vezes estão na invisibilidade. Quem nos prepara? Acima de tudo, te prepara a tua vontade. Porque a faculdade, ela vai fazer o melhor que vai estar ao alcance dela. Ela vai fazer o possível, mas ainda não será todo necessário. Então, o meu papel aqui é, acima de tudo, convidá-los a esta reflexão, proporcionar esta sensibilização e deixar com vocês um encorajamento. Certo? Pode seguir. Pronto, sobre ser. Gente, eu tô super afônica. Essa coisa toda vai para o YouTube, mas eu vou lembrar vocês essa canção, que é do Palavra Cantada. Um golinho de água para ajudar. Essa canção é uma canção que eu gosto muito, chama-se Pé de Nabo. Vocês conhecem Pé de Nabo? Quem já viu Pé de Nabo? Conhece? Ela diz assim: ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou, de outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. E eu fico me perguntando, será que é mesmo tão delicioso assim para todo mundo? Ser do jeito que se é? Vocês já se perguntaram isso? Será que quando vocês olham para aquela turma, quem for olhar, quem for estagiar na hora que entrar na escola,
vai olhar para aquela turma e todo mundo vai estar achando assim tão fantástico? Ou vai estar aquele que o problema é justamente ser do jeito que é? Isso é porque ninguém mais acha que é bacana ser do jeito que ele é. A gente canta, eu gosto. Eu confesso que aos meus 48 anos de idade, é isso mesmo, dá uma preguiça, já não estou mais nem aí para um monte de coisa, mas para a criança, para o adolescente, para quem está construindo sua identidade, para quem está se firmando no mundo. Será que está sendo ser delicioso? Como está vivendo esses indivíduos? Pode ser que. Pode passar. Próximo. Isso. Então, dentro das possibilidades de sermos felizes ou não, sendo quem somos, porque sobre ser pode ser uma delícia, mas às vezes também pode ter muitas dores. E às vezes algumas dores que são inerentes, mas outras que são desnecessárias, outras que podem ser aliviadas, atenuadas. Nós temos um processo lindo, que é a democratização da escola. E mais também traz um número, uma coisa muito dura, que é o seguinte: o aumento do número de crianças à escola também traz o aumento de fracasso escolar. Mas isso é uma coisa óbvia, né? Porque a permanência em escola é uma permanência que, às vezes, ela é muito árdua, se for especialmente na escola pública. Segundo Borges Pereira e Aquino, o cotidiano da escola brasileira encontra-se marcado de fracasso e pela vazão de uma parte significativa de seus alunos, tendo como consequência a falta de qualidade da educação como um todo. Mas aí eu vou trazer uma fala como musicoterapeuta. Vocês não têm noção da quantidade de famílias que escolhem que seu filho não esteja na escola. Que diz assim, ele ia para lá, ele ficava sozinho mesmo. Ele ia para lá, ele não interagia com ninguém, voltava para casa mais frustrado do que chegava. Eu prefiro ficar levando ele nas terapias, porque é um tempo enorme que a gente gasta, leva para a escola e tira o menino da escola, a escola não dá conta, liga para a gente pegar. Bom, talvez fracasso seja uma palavra muito forte, mas também não é o que possamos chamar de sucesso. E aí, citando Montauban, ela diz o seguinte: continuamos a discriminar os alunos que não damos conta de ensinar. Né? Então, é ainda para a escola, e não vou colocar aqui o juízo de valor sobre a escola, que só a escola sabe de suas dores, nas condições que ela tem para existir. Nada aqui, por favor. A professora Vilma falou. Não, a professora Vilma não falou. Certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que nessa fuga e nessa angústia de ver algum sucesso, algum processo, às vezes a escola pensa que é um alívio que aquele aluno seja realmente retirado. Eu trabalhei há muitos anos mesmo. Logo quando eu comecei a ensinar em Salvador, em um espaço que tinha uma menina autista e estava indo direitinho. Até que teve um episódio, foi um episódio bem drástico. Depois disso, a mãe resolveu mudar a menina de escola. E a escola falou assim: foi um erro, termos aceitado fulano. Eu falei: não, gente, é a lei. Fez o que se pôde fazer. Então, como que a gente pode ajudar a inserir? E quando a gente insere o aluno na escola, aí acontece uma coisa linda. Vem outra fala também da voz da musicoterapeuta. A escola insere na vida do aluno, porque é tão bacana quando eu estou no consultório e chega uma família dizendo como a escola é importante.
como professor é importante, como musicoterapeuta, quando diz assim, eles são fãs da aula de música. É a aula que ele fica. Então, é uma via de mão dupla. Você é inserido de forma relevante, a escola é inserida, e a escola também insere o aluno. Pode passar? Próximo. Estou aguardando o próximo slide. Pronto. Então, para usarmos a música como ferramenta, nós precisamos traçar um objetivo, certo? Uma ferramenta, ela serve para alguma coisa. E, às vezes, a mesma ferramenta serve para várias coisas. Então, estamos falando de inclusão. Inclusão como? Inclusão de que tipo? Inclusão a que nível? Inclusão sob que contexto? Nós precisamos traçar o sujeito, né? O alvo. E nós precisamos pensar que a música ela vai atuar como uma transformação de um status quo. Nós temos uma situação que nós queremos operar nela, utilizando a música como ferramenta, e essa situação ela vai se modificar. Próximo slide. Para pensarmos em inclusão, nós precisamos pensar em uma outra verdade, a exclusão. Não dá para pensar na exclusão se a gente não pensa como é o processo de exclusão. Então, a inclusão ela só é necessária diante da exclusão. A exclusão é todo o processo em que você observa uma separação ou uma segregação. E a exclusão, nós temos ela acontecendo de duas vertentes. O grupo exclui. O grupo ele tem ações, falas, situações em que leva o indivíduo a estar fora deste. E também existe a autoexclusão. O indivíduo, por alguma questão, se exclui. Mas não porque ele tem esse movimento, ele deve ser ignorado. Ele deve ser negligenciado. Ele prefere ficar sozinho mesmo. Por exemplo, todo o trabalho feito com autistas, um dos principais focos é o despertar desse desejo de estar incluído, desse interesse em estar no seu meio social, assim como também é preciso trabalhar que o grupo queira ter esse indivíduo perto de si, com as suas especificidades, com as suas singularidades. Então, quando a gente pensa em inclusão, existe o trabalho com o indivíduo, mas existe muito do trabalho com o grupo. É tão importante quanto. Próximo. Pronto. Então, eu fui fazer uma busca, né? Falei, vamos fazer aqui um buscador. Música, ferramenta de inclusão, coloquei também inclusão e música, inclusão e educação musical, e só apareceu casos com crianças com necessidades especiais, crianças com diagnósticos ou deficiências. Não, gente, as situações que carecem de inclusão são muitas. Por exemplo, além dos indivíduos com necessidades específicas, existem questões étnicas, raciais, religiosas. Odeio a palavra racial, mas como li com o texto, infelizmente me foge ao autor, mas eu posso pesquisar depois, que ela existe porque existe o preconceito, e então teve que se colocar um termo, tá? Né? Mas assim, existem essas questões. As classes sociais. Gente, a necessidade de inclusão social. Quem já trabalhou num colégio ou acompanhou alguém que tem um filho bolsista num colégio,
dito de elite, como essas pessoas assim, nossa, porque tais colégios abrem bolsa, e depois essa criança bolsista, esse adolescente bolsista, ele está à margem, ele não acompanha o movimento social daquele grupo. Questões relacionadas à imagem. É muito magro, é muito gordo, é muito isso, é muito aquilo. Questões de orientação sexual, gênero, entre outras. Então, não são só as crianças com necessidades especiais. E muitos desses outros indivíduos, eles estão na invisibilidade, porque está tão preocupado com o que vai fazer com a criança que tem TDAH, se ela é autista, se ela está isolada. Enfim, existem também todas as pessoas, todos os indivíduos que, por alguma questão, são levados a ficarem à margem dos processos. Próximo slide. Então, nós temos duas maneiras de pensar na música como ferramenta de inclusão. Uma é a educação musical inclusiva, em que Louro, citando Silvia Pereira, ela vem falar sobre o processo de educação musical que cria, que adapta, se adapta em condições direcionadas para que todos os indivíduos ali presentes aprendam. É um processo de aprendizagem que visa com que todo mundo, todos os atores, né, discentes, tenham acesso a um desenvolvimento musical, um processo pedagógico adaptado. Por exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo, não querendo ter uma fala em si mesmada, mas eu tinha um aluno no grupo 4, que ele autista, hipersensibilidades auditiva, o sensorial dele era bem desorganizado, mas ele amava a aula de música. A mãe dele falou que o momento que ele relatava alguma coisa em casa, que ele sinalizava era da aula de música, ela sabia todas as músicas que eram cantadas. Só que ele tinha esse desconforto. Como atender esse aluno sem sacrificar o momento do grupo? Aí começa o dilema. Porque na hora que todo mundo pegava o instrumento, era uma turma de 28, de grupo 4, ele se desesperava, ele ficava angustiado. E aí ele tinha uma coisa que ele corria para mim. Ele pequenininho, ele subia, ele colocava a cabeça toda no meu ombro e ele se apertava muito. E aí eu colocava a mão no ouvido, ele segurava o instrumento, ele batia nas minhas costas. E no momento de desconforto, a gente fazia uma pressãozinha e ele se sentia confortável. Depois eu aprendi que eu podia ter usado uma mantinha sensorial. A gente vai aprendendo recursos. Mas é sempre preciso estar pensando em estratégias. E vocês não vão ver essas coisas em faculdade, né? Então, é preciso pesquisar mesmo. Então, isso é adaptar, é escolher o timbre que é confortável, é pensar em um volume, é pensar em um momento que, às vezes, aquele aluno ele pode, sim, precisar se retirar, dar uma voltinha e respeitar, né? Então, é preciso pensar na adaptabilidade para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem. Próximo. E a música como ferramenta de inclusão. Bom, aí é outra coisa. A música é o objeto que promoverá a inclusão. E os objetivos, eles vão além da aprendizagem, porque não é só uma questão de aprender, é questão de olhar, um indivíduo está inserido em um grupo. Então, vem participação social, construção de relações afetivas e vínculos, melhoria na autoestima e noção de valor próprio. É a música como veículo dessa construção, porque isso é inclusão. Quer ver um exemplo? Nós estamos com um fenômeno. Agora, um instante. Só um segundinho. Pós-pandemia,
adolescência, máscara. Uma faixa etária passou por transformações usando máscara. Eles não querem tirar a máscara. Eles não sabem lidar com a new face, né? A nova face deles e colocar isso em público. Então, a música como ferramenta de inclusão, ela não está pensando só na questão da aprendizagem musical. E ela pode ser utilizada por diversos atores do espaço escolar ou de um projeto. Não precisa necessariamente ser o professor de música, mas óbvio que se você é um professor de música, você pode cooperar de modo ativo, inteligente, fundamentado, para que esse processo seja mais eficiente. Então, é de relevância que o professor de música ele coloque sua voz nesses momentos. E isso gera muita diferença. Isso impacta a vida de pessoas, isso impacta a vida de famílias. Isso vai além do quanto aquele aluno vai saber. Eu acompanhei um caso de uma garota autista, musicalmente falando, ouvido absoluto, extraordinária mesmo, mas socialmente isolada. Ela não precisava de adaptabilidade para o aprendizado musical. Ela precisava de adaptabilidade para a sua vida social, em estado de sofrimento. Outros que não percebem esse isolamento. Outros que estão isolados e conformados. Ah, mas ele está bem. Não está bem, não. Ele não está tendo noção do que ele pode estar perdendo, do brincar compartilhado, dessa infância colorida, divertida e musical. Então, é nosso papel levar as perdas que, às vezes, eles nem sabem que estão tendo. Ao invés de ficarmos nesse conforto, é um pouco menos de trabalho. Gente, professor, é isso, leiam a bula. É trabalho e não é pouco. Né? É importante ler essa bula aí completa, porque é isso. Pode passar? Por que música, né? Como ferramenta? Por que escolher essa ferramenta? O professor de música. Gente, existe brincadeira, existe esporte, né? Vamos lá nos meter. Por quê? Queiroz diz assim: com isso, a música está presente na sociedade de forma direta ou indireta e em constante mudança, com uma extensão universal, que influenciam as expressões como corporais, valores, concepções históricas, sentimentais e acontecimentos pessoais. Neste contexto, está relacionada a facilidade em que a música tem o papel de estimular o desenvolvimento social e cultural por mediar relações sociais. Estamos falando dessa mediação. É inerente da música este papel. Então, a gente escolhe uma ferramenta que, basicamente, ela também nasce para isso. Quanto que se comunica, quanto que se agrega, quanto que se sabe por um repertório musical. Quando vocês pegam as playlists, quando vai numa festa que toca, quantas pessoas se afastam, se juntam. Certo, obrigada. Ok. Quantas que as pessoas se afastam, se juntam, ou se agregam ou não. Mas a gente pode pensar nisso de uma maneira metódica, né? Objetivada, fazendo a pesquisa, fazendo a anamnese, vamos assim dizer, desse grupo. Então, a escolha da ferramenta como inclusão, e se a gente parar para pensar que a inclusão é um ato de movimentação social, é justamente porque a música ela faz parte da construção social, da construção da cultura social, da construção da comunicação social. E nisso,
nós temos aí uma ferramenta inerentemente eficiente. Pode passar. A música, ela faz parte da cultura da criança. Tomic, citando Lídia Ortélio, não sei se conhecem essa autora, Lídia Ortélio, que trabalha profundamente com os estudos da cultura da criança. Aconselho fortemente a leitura. Ortélio diz assim: é uma música com movimento aliada à representação e a uma geometria no tempo. É uma música no corpo, próxima ao outro, com o outro, movida pura e simplesmente pela livre vontade de brincar. É a cidadania plena, por índole e direito, sensível e inteligente. E é uma fala muito bonita. E é uma fala que eu acho que representa bem aquilo que podemos almejar quando pensamos em música como ferramenta de inclusão. Mas nem sempre é fácil de construir esse ambiente, cidadania plena, esse ambiente de troca. É preciso mover o outro, é preciso colocar o outro disponível, é preciso despertar vontades, é preciso despertar um senso de flexibilização. Então, mais que a gente pense que dentro do movimento, especialmente na infância, do brincar, dentro do movimento, do jogo, da brincadeira, daquilo que naturalmente já agrega, nós temos aí um espaço facilitador do processo de inclusão. Pode passar? Maneiras de utilizar a música, a ferramenta música. Então, pensando em um pouquinho, como que eu posso, né, operar com a música? Jogos e brincadeiras, contação de história e fabulação. É pegar uma história, musicar, fazer a paisagem sonora, convidar todos a participarem. Dinâmicas de grupo com objetivos de interação, socialização, reflexão, comunicação e expressão, acolhimento, entre outras. Reflexão. Quando eu digo reflexão em música, gente, é quando se pega aquela música, aquela letra de música e abre-se uma roda de conversa e se discute, ou se associa uma música a uma experiência de vida. Esses momentos de conversa sobre, né, pautados em uma relação musical, desenvolvimento de trabalho em equipe com objetivos artísticos ou mesmo de entretenimento. Um pessoal, de repente, resolve que a gente vai fazer uma banda. A escola abre um espaço para quem quer trabalhar com isso. Então, existem N formas. O que é importante é você traçar o perfil anteriormente com o seu objetivo, para que você possa escolher uma maneira eficiente. É sempre aquilo. De que para quem, né? Qual é o tipo, a natureza de inclusão que eu quero promover e quem é o indivíduo a quem será direcionada essa inclusão e qual o perfil do grupo que ele será incluído, que isso também é uma coisa importante. Porque o grupo que ele será incluído tem um perfil. Como que eu vou dialogar entre o indivíduo ou o grupo de indivíduos a serem incluídos e o perfil a que ele será incluído? Próximo slide. Direcionamentos para a inclusão. Do acesso à construção do conhecimento. Então, na escola, quem for para a escola vai trabalhar logo com o programa de inclusão, de adaptação curricular, vai fazer o seu planejamento
e vai ali no seu planejamento colocar suas estratégias de inclusão, quando assim na sua turma urgir, ponto. Vai nos planejamentos, vai na estruturação, vai na avaliação, né? As maneiras de avaliar. Esse é a inclusão que visa o desenvolvimento da aprendizagem musical e da socialização, que é a mediação do professor e escola para o aluno com seus pares. Lembre-se que quem inclui o aluno na aprendizagem é o professor, mas quem vai agregar o aluno numa vida social é o seu colega, não é o professor. Então, diz assim, nossa escola é maravilhosa, ela tem um excelente plano, todos os alunos eles têm seus direitos, é sala separada, tempo estendido, prova com letra maior. E como é que está a vida social desse aluno? Porque a inclusão social, quem vai fazer é o meio. E o professor não é o meio. O professor ele é o mediador para que o meio abrace esse aluno e ele esteja entre pares. Aí começa a se observar. Aquele que na divisão de times da educação física sempre é escolhido por último, sempre o mesmo. Vai fazer grupo de trabalho? Aquele sempre fica de fora. Ou então só é escolhido quando dependem muito, né, de um conhecimento específico dele. Em outras circunstâncias, ele não é escolhido. Então, o abraço social vai vir do aluno. E é nesse sentido que aí a música, como ferramenta de inclusão social, ela vai ter um papel em dois frontes, do aluno ser incluído e do meio. É um processo transformador amplo. Pode passar. Aí vem sobre a formação docente. A formação docente, ela traz sim, como é que eu vou dizer? Um sopro, né? Ela vai te soprar o que você vai ter pela frente. Mas, de maneira alguma, ela vai te dar todas as ferramentas. Existem coisas que você só vive, isso você só aprende da docência ensinando. Não tem outra maneira. E pesquisando. Então, quando o aluno diz, a gente não vai preparado para a inclusão, não vai preparado para a inclusão, não vai preparado para a falta de material, não vai preparado para você encontrar seu aluno que não está rendendo porque está com fome, não te prepara para a tua própria segregação, às vezes, né? Às vezes a gente mesmo tem uma dificuldade de se inserir no contexto. Curso nenhum prepara para a tua rotina, porque é a tua rotina que te prepara para a tua rotina. Então, a gente precisa estarmos abertos aqui no momento que eu estou em campo. Agora eu vou fazer acontecer minha formação, paralela à minha vivência. Porque material se tem congresso, se tem a troca com professores mais experientes, se tem leituras, porque a faculdade, ela vai, é como eu falei anteriormente, ela vai fazer o que pode. Então, diz assim, o despreparo compromete a oferta de um ensino inclusive, coerente e sensível. Compromete, porque até porque vem primeiro o desespero. Conheci uma pessoa que olhou para mim e falou assim, Vilma, eu estou com 4 inclusões na minha turma. Eu falei, puxado, é complicado. Mas é a rotina. Tudo que começou historicamente, inclusive o processo de inclusão escolar, inclusive quando foi se pensar na educação infantil, tudo começa a ser o menor preparo, gente. Porque se for esperar, primeiro vamos preparar, depois vamos fazer,
nunca ninguém vai se sentir preparado. Então, a gente vai começando, vai verificando as necessidades, vamos nos planejando. É importante que se tenha um olhar mapeador, que um olhar mapeador é um olhar capaz de pontuar, sinalizar, fazer um design do que você tem à sua frente. E buscar as informações necessárias. Hoje nós temos muitas ferramentas, inclusive vídeos, inclusive imagens, que são inspiradores. Os temas são abordados bastante em revistas, em congressos, e a gente pode estar empenhado em abraçar com afeto, com sensibilidade, com, com comprometimento e com consciência de que é nossa responsabilidade termos mais essa tarefa. Ai, gente, eu ainda vou ter que fazer isso, vai. Porque se está na nossa Constituição que a educação ela é um direito de todos, ela é um direito de todos. Se for entendido que a criança ela tem direito de estar incluída na escola regular para que ela tenha uma vida social plena, o exercício da cidadania, como a Ortélio lá, né, também sinalizou, é isso que nós temos que fazer. Faz parte do nosso papel. Próximo. Então, pensando no mapeamento, você pode se perguntar: qual contexto eu estou? Porque às vezes é escola, às vezes é projeto, né? Pode ser um espaço do terceiro setor, pode ser um espaço que você mesmo desenvolveu na sua comunidade. Qual o perfil de quem será incluído e do grupo que abraçará? Que música será utilizada? A escolha da música é uma coisa muito importante. Que música com que música eu vou? Com que música nós vamos? Quais tipos de articulações serão necessárias para termos um processo de inclusão eficiente? É com o indivíduo, com o grupo de indivíduos, com a família do indivíduo, com o gestor, com o líder de comunidade, com um representante político? Como deixar, a partir desse processo, um saldo para a vida além da escola? Gente, isso é uma coisa linda. A inclusão, quando eficiente, ela vai reverberar na vida desse aluno, ela vai ecoar. Os efeitos disso vão para além do espaço escolar ou do espaço que ele estiver inserido. Estou falando escolar pensando no curso de licenciatura, né? Mas não só. Pensando que um professor de música ele atua, né, em diversos cenários. Mas o que leva, o que transforma, o que modifica, que ele vai poder ter melhor manejo social na vida? Às vezes na sua comunicação, às vezes na expressão, no contato com o outro, no contato dos outros consigo, na manutenção dessas conquistas. Se estar na escola, pensar numa continuidade. Agora vai estar com outro grupo, né? Mudam os professores, como que a escola continua? Quem sustenta esse processo? Né? Então, como operar essa ferramenta é uma pergunta que você deve sempre fazer. É necessário ser feita. Mapear, como eu falei antes, e depois se questionar. Agora, como eu vou operar essa ferramenta? Próximo. Agora vem um relato de caso. Gente, desculpa. Eu acompanhei um caso de uma garota autista, início de adolescência, uma autista chamada de nível de suporte 1, que as pessoas acham ser leve, mas não tem nada de muito leve no autismo de suporte 1. E ela era uma garota, assim, cognitivamente brilhante, mas socialmente sozinha.
E a escola notou que ela gostava muito de cantar e que cantando ela se sentia muito à vontade. E a escola começou a fazer sucessivos momentos, né? Instantes de como aproveitar isso para promover nela uma exposição saudável, tirá-la da invisibilidade, fazer com que as pessoas notassem ela. Um instante. Desculpem, gente, é porque realmente eu estou. E aí teve um dia que a escola teve uma ação muito bonita. Era dia dos professores. E a escola falou assim: olha, a gente vai ter aí várias manifestações para os professores, estão programando, né? Já tinha sua programação, mas inventaram uma situação lá que o aluno que quisesse podia cantar para o professor. E aí vários alunos se inscreveram, mas essa ação foi uma ação direcionada. Foi pensada por conta dessa aluna, para que ela pudesse ter um momento de visibilidade, de segurança social, e fica aí um resíduo de uma construção dela se sentir capaz, né, de estar em um meio social, de se relacionar, de ser vista. Então eu vou pedir ao Jonathan, eu acho que ficou com ele, a transmissão, no momento que o vídeo começar, vai ser interrompida, não a transmissão, mas a gravação, né? E ele pode apresentar uns 2 minutos. Aí, quando retomar a minha transmissão, pode voltar a gravar. Ok, professora, você está me escutando bem agora, né? Perfeitamente. Beleza, vou pausar a transmissão agora. Ok. Num outro momento de jogos internos, né, dentro desse espaço em que ela foi chamada para cantar em uma outra situação. E, às vezes, a ação que nós precisamos... Gente, vocês, para mim, estão congelados, é isso mesmo? Está transmitindo daí para aqui? Oi. Professora, já vamos ajeitar isso, tá? Mas tá transmitindo sim. Tudo bem. É só a câmera que Você travou, sabe, mas pode continuar. é porque eu fiquei sem saber se era a minha internet. É não. Fiquei com medo daqui. Fique tranquila. Tá bom. Então, assim, às vezes a chamada ação com a ferramenta música não precisa ser uma coisa muito rebuscada, não. Ela precisa ser eficiente, inteligente. Às vezes menos é mais. Precisa de uma... Não. Mas precisa que ela seja pensada para quem, o que mais vai ser eficiente para a pessoa que vai ser incluída e o que o público que ela precisa ser incluída abraçaria, né? De que maneira que essa pessoa pode brilhar para aquele público, né? E de que maneira essa pessoa, que às vezes também já está, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês também, é resistente, ela já está, já criou ali, né, uma armadura, uma defesa excessiva até, ela pode baixar sua guarda, estar aberta, estar disposta, porque também é preciso preparar o indivíduo para receber a inclusão. Que às vezes já aconteceu tanta coisa, né? Ele diz, deixa onde é que eu estou mesmo. Eu me lembro de uma frase eu fui assistir Cobra Kai na primeira temporada, e o menino chegou assim e disse, não, vamos lá comprar isso, vamos lá falar com eles. Eram 2 meninos muito isolados. Ele falou, não, eu estou bem com minha depressão. E deixa quieto, aqui esquecido.
né? Então, às vezes, é, é preciso também preparar para receber, para não repelir, para abraçar. O abraço, gente, ele acontece dos dois lados. Alguém tem que abraçar e alguém tem que abraçar de volta, certo? E nós temos, eu penso sempre que a gente tem que ficar aqui gerenciando esse momento, cobrindo com afeto. Então, eu espero ter conseguido um pouquinho assim. Se alguém sair daí um pouco mais encorajado, um pouco mais sensibilizado, se essa fala tiver feito um pouco de sentido, eu vou estar bem satisfeita, porque eu fui para musicoterapia depois de trabalhar bastante com inclusão. E é um conhecimento e um investimento necessário docente. E nós temos uma ferramenta fantástica, que é a música. Sabemos operá-la melhor, devemos pelo menos saber. Mas sem sensibilidade, ela nunca será uma boa ferramenta. A escola está aí para ensinar tudo que ela pode, mas a sensibilidade é sua. Isso é o que você tem que fazer por você. Encerro minha fala e estou à disposição. Professora Vilma, mais uma vez, muito obrigado por essa palestra. E nós iremos começar agora a nossa roda de conversa e eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Oh. Inclusive, até o professor Luiz Cláudio também quiser participar, está convidado a contribuir também. A gente ouve falar muito nas ferramentas, né, educacionais e agora ferramentas educacionais musicais para incluir alunos, como inclusão. E nos cursos de licenciatura a gente costuma estudar, né, geralmente em estágio, em processo de ensino, em metodologias de ensino de música, muitos autores que trabalham com abordagens diferentes, né, Kodály, Kawoff, Dalcroze, Suzuki. E eu gostaria de saber se já existe uma metodologia ou se existem autores que já trabalham com uma potencialidade de qual dessas metodologias são mais apropriadas para incluir os alunos. Se já existe algum estudo nessa área, como está, se ainda está no começo, já estão bastante avançadas as pesquisas nesse campo. Então, professor Alexandre, a educação inclusiva, ela vem sendo muito mais discutida, às vezes até na questão do âmbito político, né? Quando a gente pensa em ferramenta, em música como ferramenta de inclusão, e aí vem todas, né, todas as metodologias, como o senhor falou, além das metodologias, né, a gente vê também os pensamentos filosóficos, como foi o desenvolvimento, que é muito mais um entendimento filosófico, uma proposta, como é o próprio Ensinando Música Musicalmente, do Swanwick, ou entendendo, né, o processo de estágio de construção do conhecimento musical, como é a teoria espiral. Em termos de professores que vêm adaptar, eu ainda não tenho encontrado assim, pelo menos não me deparei especificamente, eu, Vilma, sabendo que o mundo é muito grande, né? Eu não me deparei especificamente com trabalhos específicos de adaptação de tal método, trabalhos específicos ou uma literatura, tipo, se dizendo, o que a gente tem muito, e aí eu vou dizer que a gente tem. Se você for pesquisar bancos de teses, dissertações, estudos de caso, onde métodos já consagrados
né? Aí a gente já tem algum material bem mais consistente, dizendo assim, tal metodologia foi aplicada em uma turma com tantas inclusões. E o sucesso dessa metodologia, aí o aluno vira o estudo de caso, né, o aluno a ser incluído, e o autor vai falando das adaptações que ele fez, mas não são propostas ainda, assim, no sentido assim, generalizadas, tipo assim, Kodali para determinado grupo, né? Então, assim, nós encontramos muitos trabalhos, pesquisas consistentes em que os professores, sem querer eu sair aqui, em que pesquisadores eles citam, né, a intervenção, as suas estratégias de intervenção com alunos de inclusão. Existem muitas discussões sobre a inclusão, mas no âmbito dessa tua pergunta mesmo, nesse escopo, né, eu ainda não tenho visto. Por exemplo, uma das mais recentes, assim, não é nem das mais recentes, mas uma que eu acompanhei foi um trabalho da professora Angelita Schultz, que está na UFMG. Ela fez, no seu mestrado, ela trabalhou com musicalização infantil e ela trabalhou com abordagem pontes, da professora doutora Alda Oliveira, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e também da Angelita. E ela trabalhou com a abordagem pontes, que é, como o próprio nome já diz, não é nenhuma metodologia, é uma abordagem, é uma maneira de se pensar a aproximação, né, do professor e o processo de música, do professor e o aluno, do conteúdo e o aluno, as diversas articulações pedagógicas e musicais que podem acontecer, em um grupo de musicalização direcionado, ações específicas direcionadas a uma aluna que tinha, ela não chegou assim especificamente, se eu não me engano, com o diagnóstico, mas ela tinha um processo de intensa movimentação, de afastamento social, ela tinha uma dificuldade de permanência em grupo, né? Então, aí, por exemplo, a gente tem trabalhos assim, mas eu ainda não encontrei. Tem as obras da Viviane Louro, ela fala muito sobre música e inclusão. Tem outras obras também a professora brasileira e a Kátia, que também fala sobre adaptação musical. A Kátia, esqueci agora o sobrenome da Kátia, sobre adaptação musical para o ensino de música aos cegos, para cegos. Então, mas especificamente, assim, não estou me recordando de uma obra tão específica. Professora, dando continuidade aí às nossas perguntas, tem uma discente nossa aqui que gostaria de fazer uma pergunta. E eu aproveito para te parabenizar pela exposição e por compartilhar com a gente Obrigada. esse caso aí e os resultados positivos que vocês alcançaram. Obrigada. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou aluna de música do primeiro período. A minha pergunta é: eu tenho um filho de 5 anos, ele tem TDAH, diagnosticado, né? E é um mundo totalmente diferente. Mães atípicos, se tiver alguma, vai me entender. A gente descobriu quando ele tinha 4 anos de idade, né? Que ele tinha TDAH. Então, assim, foi um baque. A gente passou pelo luto até descobrir que é um mundo incrível. E, assim, a gente passou pela essa dificuldade da exclusão, porque os nossos filhos, eles brincam totalmente diferente das outras crianças. Então, assim, quando a gente vai tentar explicar para as outras pessoas, meu filho tem TDAH, ele não é dificuldade, ele brinca de uma maneira diferente.
Então, assim, os outros pais falam, ah, mas se você fala que seu filho tem TDAH, as outras pessoas vão lá e falam, ah, mas ele é especial. Aí falam para outras crianças. Eu passei uma dificuldade muito difícil com meu filho dentro de um condomínio que eu moro, que eu até mudei, estou mudando agora, que as crianças excluíam ele. E ele ia para casa chorando, desesperado, porque ele queria brincar com as crianças. E eu acabei tomando a decisão de eu mesma excluir meu filho disso, desse mundo, de colocar ele tipo numa bolha, porque eu não conseguia ver ele sofrer. Então, assim, a música em si, ele ganhou uma caixinha de som da minha sogra, e eu comecei a colocar a música para ele, e eu via que parecia uma orquestra. Ele ouvia a música e ele começava a arrumar os brinquedos dele, como se nada lá fora, no mundo, tivesse acontecendo, só ali, ele e o mundinho dele. Ele tem alguma dificuldade sensorial, que a gente está atrás de terapia, só no plano só cobre para crianças com autismo, mas a gente está atrás da terapia para ele, auditiva, né? Mas a música não, a música acalma ele totalmente. Então, assim, a minha dificuldade como mãe, a minha aflição como mãe, saber como é que eu posso inserir meu filho dentro de um condomínio que eles aceitem a dificuldade que meu filho tem de brincar diferente das outras crianças. Porque na escola, eu fui atrás de uma escola que tivesse uma psicopedagoga que orientasse os professores, e eu indo lá falar do meu filho, falar das dificuldades que ele tem. Então, assim, hoje em dia, meu filho ama ir para a escola, é um local acolhedor, e é isso que eu busco para ele, é um local que ele se sinta acolhido por todos e não diferente, como se ele fosse um ET. Não, eu quero que ele se sinta incluído ali, naquele meio. Então, assim, a minha dificuldade como mãe, meu sofrimento como mãe é esse, é querer que não excluam o meu filho das brincadeiras porque ele brinca de maneira diferente. Então, assim, esse assunto é muito importante, é uma tecla muito importante. É um acolhimento para os pais que passam por essa mesma dificuldade que eu passo diariamente com meu filho. E, assim, é tão bom ouvir de você, de uma especialista na área, assim, que tem sim jeitos e maneiras que façam com que eles se sintam incluídos. Então, assim, eu estou muito feliz com essa palestra. Me gerou assim uma comoção dentro do meu coração, um acolhimento, um abraço. Muito obrigada, de coração agradeço. Vou ir feliz para casa. Muito obrigada mesmo. Vou compartilhar isso com meu esposo. Obrigada, viu, professora? Seu nome? Seu nome? Daiane. Ayane. Em primeiro lugar, acolhida estou eu. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo. Em segundo, bora fazer uma tarefa bem pedagógica? Coisa rápida. Vamos. Inclusão. Qual a ferramenta, gente? Pessoas. Qual a ferramenta? Música. Indivíduo. Criança. Idade? 5 anos. Idade? 5 anos. Contexto. Prédio, escola, não é isso? Contexto. Sim. O que ela já sabe sobre, o que essa mãe pode já levar, e vocês podem pesquisar sobre esse indivíduo? A música calma. Mas qual é a questão dele? Ele se movimenta muito e faz tudo diferente. Muito. Muito diferente. Uma coisa que a gente fica, e aí eu vou dizer que eu fico bem passada, é esse negócio de especial. Eu gosto de chamar de específico. Se a gente pensa em incluir, a gente precisa dar uma certa normalidade. Tá, esse é desse jeito, esse é desse jeito, esse é desse jeito, todo mundo é de um jeito e pronto. Esse é muito especial. Isso, eu não sei se isso inclui muito, não. Não é ficar pensando, é tão especial. Não, é uma criança. Sim. Umas coisas específicas. A outra, se for saber, também tem lá suas coisas específicas. Certo? Então, uma das coisas que eu acho muito importante de se fazer, nesse caso, é sentar com o grupo. Você chega na escola mais cedo um pouquinho, se a escola não está andando, aí você é aluna de música. Você chega lá, dá uma sentadinha com o grupo, senta com o teu garoto, junta todo mundo, faz uma roda. A música calma, bacana, mas ele gosta de se mexer. Sim. Faz uma brincadeira de estátua, aí já vai, né, lá o comando. Parou.
Parou, galera. Você também parou. Você está entendendo? Estátua. E aí já vai atendendo, né? Um comando de se movimentar, de parar, de escutar. Então, é também estar envolvido, é também se colocar naquele espaço e dizer, olha, não estou dando conta não, porque muita mãe faz isso. A escola não está dando conta não, eu vou aqui dar uma entradinha na escola, eu vou sentar aqui com esses meninos, eu vou levar meu som, vou promover uma balada e também vai ter um momento de brincar, porque também existe, né, uma necessidade nele. Eu dei aula para uma turma que era só de autistas em uma instituição. Era uma roda quadrada, 4 meninos, não seguravam a mão. Então, e eles tinham um momento que eles precisavam estereotipar. E a estereotipia, gente, que são às vezes flaps, saltinhos, ela é um efeito dominó. Um começa, o outro vai e faz, o outro vai e faz. Então, resultado, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eles estão precisando. Botei um Viva la Vida de Coldplay, fui estereotipar junto com eles. Eu falei, como é que é? Faz aqui com o Pro. Estereotipamos ali, reunidos, uns 3 minutos. Depois, pronto. Agora a gente vai fazer um jogo, que Pro trouxe, musiquinha para lá cantada, e foram. Às vezes também é preciso legitimar a necessidade dessa criança, gente. Não é só conter, colocar, né? Então, sim, pode-se pensar, mas de uma maneira, se você está estudando música, se você tem essa questão, às vezes a gente precisa mesmo mostrar como é que se faz. Obrigada, né? professora. Muito obrigada. Viu? Chega junto lá. Vou pôr em prática agora. Bom dia, professora Vilma Fogaça. Eu também, Isso. né? Na escola eu sofria muito preconceito, né? Na escola, quando eu estudava, ninguém queria sentar perto de mim, as pessoas praticavam bullying comigo, né? No colégio, né? E através da música, né? Que me ajudou bastante, né? Através da palestra, através da música. Música, para mim, é uma terapia. Música, para mim, é tudo na minha vida, não tem? Desde o dia que eu comecei a me dedicar na música, eu esquecia dos problemas, sabe? Que eu passei muito na minha vida, na minha infância. Hoje, aí, graças a Deus, né? Tua palestra está ajudando bastante, né? Ajudando a minha vida, ajudando o meu modo de pensar, meu modo de falar, a minha postura. Para mim está sendo muito interessante essa palestra, né? Muito obrigada, professora, por tudo, tá? Essa palestra maravilhosa. Eu que agradeço. Tá bom? Eu tenho certeza que, do mesmo jeito que hoje eu estou aqui movendo, você também vai mover, vai estar movendo com o teu depoimento, com tua empatia. Sim. Eu que agradeço e me sinto muito acolhida com suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada a você também. Beijo e abraço. Beijo. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia. Eu me chamo Alessandra e já atendo, né? Sou instrutora de artes no Centro Cultural de Música e já faço esse atendimento com as crianças, mas não tenho a especialidade nesse atendimento. E estou aqui para me sentir mais confortável, como você mesmo já falou na sua fala anterior, que não há uma receita pronta, porque cada pessoa ela é um ser e de diferentes modos, mesmo que nós não sejamos atípicos, mas mesmo típicos, nós temos as nossas individualidades. Perfeito. E foi muito rica a sua fala para mim, assim, eu busco, né, essa metodologia que o professor estava falando. Não tem uma metodologia certa, a gente não encontra uma metodologia certa, porque o aluno ele tem uma leitura um dia, no outro dia ele já tem outra leitura. E isso que você falou, que a gente tem que deixar ele ser e fazer o nosso programa, é muito importante, porque se a gente vier dentro da caixinha, não funciona. Agora eu estou me permitindo deixar eles fazerem a minha aula. Então, vem deles a minha aula, vem deles a minha proposta, porque eu já tenho o conteúdo.
E eu acredito que o mais importante não é passar um conteúdo de música para eles, é trazer a música deles e fazer do que eles têm a proposta que a gente precisa para eles. É muito rica, foi muito rica essa sua fala. Estou saindo mais aliviada, porque, de fato, a gente quer uma receitinha pronta para o bolo sair perfeito. Mas nem muitas vezes o bolo é bonito, mas ele sai gostoso. Muito obrigada. Ai, eu agradeço, eu fico muito feliz. E até pegando aí que um gancho que você falou de que o aluno, né? Na verdade, o aluno rege o nosso ensino, né? Ele é que nos diz o que ele precisa. Só para exemplificar aqui, mais um exemplo de adaptação, e lembrando assim até da pergunta do professor Alexandre, né, sobre adaptação de método, mas às vezes a gente adapta uma coisa básica, professor Alexandre. A gente tem que adaptar assim, uma ideia, como você disse, a gente vai com aquela caixa. Eu tinha uma turma de teclado, todo mundo aprendia a primeira melodia. E eu tinha um aluno que era disléxico. E quem lidou comigo sabe a confusão que é para ordenar as coisas. Tenho, né, dislexia, e é confuso ordenar. E eu tinha um aluno, meu Deus do céu, que ele tinha muito para sequenciar. Era ódio, alegria, a melodia no teclado. E não ia. Eu falava assim, meu Deus, eu não posso deixar esse aluno de fora. Aí eu falei, já sei, eu vou apresentar a cifra. Aí só as cifras ali da cabeça de tempo do compasso, só tinha dó, faz, sol, com 3 notas, e era vertical. Gente, só o fato dele não ter que ler na horizontal, ele diz assim, eu vou ler vertical. É assim, ó, é um bloquinho. Não é uma coisa depois outra, é uma coisa, passa, 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 outra. Esse menino, ele conseguiu tocar. E no dia da aula pública, ele falou, eu posso tocar a melodia, pronto. Que era o que ele precisava vencer. Falei, você está tranquilo? Porque eu sempre ensaiava tudo, todo mundo, né? Ele, então, se alguém troca com fulano, toca. Ninguém quis trocar. Eu falei, então eu toco a harmonia. E ele se sentiu pronto para tocar a melodia. Às vezes a gente é uma coisa simples, é uma estrutura simples, está ali na nossa cara, né? Mas a gente precisa estar pronto para quebrar, às vezes, uma coisa que está tão solidificada. Mas é simples. Eu só saí da melodia e fui para a harmonia. Quando ele se viu no vertical, a cabecinha dele se organizou. O horizontal é que não funcionava. Que bom, fico feliz. Um abraço, vamos encerrar. Um abraço. Tchau.